Estamos agora no quarto tópico da lição da Escola Sabatina e nesse quarto tópico vamos considerar o tema eleitos por nossa própria escolha. Novamente vamos voltar ao tema da eleição que já comentamos um pouco no tópico anterior. Primeira pergunta: se cumprirmos as condições que nos farão firmar cada vez mais nossa vocação e eleição, qual será o resultado? Então, se nós vivermos de acordo com o que nós já estamos considerando nessa lição, uma vida de oração, uma vida de estudo da Palavra de Deus, estamos fazendo cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Finalmente, qual será o resultado? Olha, o resultado é tudo aquilo que nós queremos. O resultado é o que está aqui em Pedro. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. O resultado é que a vitória será constante também. Ainda no versículo 11, onde diz assim essa parte, ó, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino dos céus. Quem não quer entrar no reino dos céus, irmãos? Mas para entrar lá é preciso o quê? É preciso preencher as condições. Ao preencher as condições, eu nunca jamais tropeçarei. Por quê? Se eu estou em constante vigilância, constante oração, constante tempo dedicando a Deus, ao estudo da sua palavra, ao trabalho missionário, à revelação do caráter de Cristo em minha vida, uma pessoa como essa aqui, que preenche as condições, ele não vai tropeçar. Certamente não vai tropeçar. Porque como Cristo assim venceu e demonstrou o caminho da vitória, se nós fizermos o mesmo, a vitória é certa. Então, como diz a Bíblia, nunca jamais tropeçareis e entrareis no reino dos céus. Então, isso aqui é o que todos mais almejamos. Mas almejamos, então precisamos trilhar esse espaço para alcançar o que tanto almejamos, que realmente é não falhar, não perder a salvação e adentrar os portais celestiais, né? Algumas frases importantes a serem destacadas nessa nota diz assim: a influência do tentador não deve ser considerada uma desculpa para um ato errado. Verdade. Alguém diz, não, mas a tentação foi muito forte. A tentação ou a influência do tentador não é uma desculpa. Satanás fica radiante quando ouve os que afirmam ser seguidores de Cristo, apresentando desculpas para justificar a própria deformidade de caráter. São essas desculpas que levam ao pecado. Não há desculpa para pecar. Uma mentalidade santa, uma vida semelhante à de Cristo, é acessível a todo filho de Deus arrependido e crente. Então essa vitória que o irmão Wagner está mencionando, ela é possível a todos. Não existe desculpa, né? Não existe desculpa. A própria desculpa já é um pecado. Já é um pecado, porque ele negligenciou outras coisas lá atrás. Sim. Quando ele dá desculpa, é porque ele negligenciou orar, vigiar e coisas mais. Ao citar aqui essa frase aí do Espírito de Profecia, não há desculpa para pecar, eu lembrei de um outro texto. Há um outro texto que diz assim, o pecado é um ato nosso. No fim, é uma escolha, o pecado. Apesar de sermos pecadores por natureza, de termos tendências inerentes que nos levam a pecar, mas no fim, irmão Luzerlei e demais irmãos, o pecado é um ato nosso, porque é um ato de escolha. No fim eu vou escolher se eu quero largar o braço de Cristo ou não. Se eu quero continuar seguro nele, eu não peco. Mas se eu largar o braço dele firme e forte, eu vou escolher o pecado. Então, por isso que não tem desculpa para pecar. Ah, porque eu sou fraco. Ah, porque a tentação foi forte. Ah, porque eu estava com fome, 2 dias sem comer. Ah, por isso, por aquilo. Então, José deu alguma desculpa? Não deu, quando ele foi severamente provado pelaquela mulher. Simplesmente ele, pela graça de Deus, enfrentou e venceu. Então, o pecado realmente, ele não tem desculpa para aquele que realmente quer pecar. Ele vai dar as desculpas, mas essa não vai colar. E Deus sabe disso, né? Nenhuma desculpa é válida, né? O pecador dá muitas desculpas. Adão, não, porque a mulher tal foi lá do fruto e me deu e eu comi. A mulher, não, é porque a serpente me enganou e tal e eu comi. O pecador sempre tem desculpa, mas nenhuma desculpa cola, né? Cola. Nenhuma desculpa é verdadeira e realmente... E se colasse, a palavra de Deus seria mentirosa, porque Pedro disse, porque fazendo isso nunca tropeçareis. Exato. Então seria mentirosa a palavra de Deus. Então não teme. Se eu pecar, claro, nós somos pecadores, mas no momento que eu chego ali, vacilo e cometo o pecado, eu tenho que fazer uma retrospectiva. Onde eu errei lá atrás? Eu deixei de orar, deixei de vigiar, deixei de ler a palavra de Deus, deixei de ter comunhão com Cristo e deixei o braço de Jesus. Aí a queda é certa. Exato. E fazendo essa avaliação, já podemos notar onde foi o erro, né? Onde foi a falha. E buscar a graça e o poder de Cristo para corrigir esse problema. Agora, como a eleição da graça, que ocorre através da capacidade humana de tomar decisões,
se revelou na vida de Esaú e Jacó. Muito bem, né? Pode parecer que agora o texto, se for lido de maneira rápida e precipitada, pode parecer até predestinação, né? Onde a palavra de Deus nos diz assim, eleitos, lá em Pedro, né? Segundo a presciência de Deus Pai, e especialmente o texto de Romanos, eu quero pegar aqui o versículo 12, Romanos capítulo 9, versículo 12. Foi dito a ela, no caso, a mãe de Jacó e a mãe de Esaú, o maior servirá ao menor, falando aqui da questão dos dois irmãos, quem ia vencer e quem ia perder. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, o texto, ele não nos diz que Deus predestinou Jacó para vencer e predestinou Esaú para perder. Não é isso que o texto diz. O texto apenas faz um resumo da vida de ambos, Jacó e Esaú, de que Deus aprovou a vida, a atitude, a dedicação de um e reprovou a vida, a atitude e a falta de dedicação de outros. Então, o que houve em Jacó que Deus aprovou e que Deus diz assim, amei Jacó, a sua devoção. Jacó era uma pessoa que tinha inclinação para as coisas espirituais, ele gostava, né, de ouvir a história de sua mãe, a história de seu pai, a história de seus antepassados, tinha prazer no culto, ele tinha anseio de ser ali o sucessor do seu pai, de estar à frente do sacrifício. Então, Jacó escolheu. Esaú, não sabemos muitos motivos que o levou, se foi mimado, se o pai às vezes errou em algum ponto, ou a mãe em outro, né, com relação a Esaú, mas a questão é que no fundo, Esaú escolheu uma vida de farra. Na época, caçar, curtir, era a moda da época, da vida de Esaú, né? Era a farra da época. E Esaú simplesmente não tinha prazer. Diz a inspiração que Esaú sentia um fardo ter que participar das coisas espirituais. Então, ele fez escolhas erradas e Deus aborreceu a sua vida de escolhas erradas. Jacó fez escolhas certas e Deus amou as escolhas de Jacó. Então, aqui não há predestinação. Aqui não há. Pelo contrário, Deus sim, ele é onisciente. Ele viu, claro, ele anteviu, né? Antes de nascer, qual seria a decisão de cada um. Mas Deus, através de seu Espírito, empenhou com os dois, para que os dois se salvassem, para que os dois aceitassem a mesma condição espiritual. Mas, como diz a Bíblia, Jacó, ele valorizou as coisas espirituais e Esaú não valorizou. Então, poderíamos dizer hoje, irmão Luzilei, de mim, de você e dos nossos irmãos que nos ouvem aqui, você valoriza as coisas espirituais? Se você valoriza, certamente o seu fim poderá ser descrito como o de Jacó, amei a você. Mas se você não valoriza as coisas espirituais, você não valoriza estar na igreja, você não valoriza estar no culto, você não valoriza estudar a palavra de Deus, falar de Jesus para as outras pessoas, como que você está se preparando? Então, certamente, Deus poderá dizer de você, olha, odiei não a pessoa em si, mas as suas ações, as suas atitudes, a sua negligência, não é isso? E a sua falta de preocupação. Então, o que esse texto nos declara é isso aqui, que Esaú e Jacó tiveram as mesmas oportunidades, os mesmos privilégios, mas um soube aproveitar e o outro não. Exato. Muito bem, então nós vimos nesse quarto tópico que nós somos eleitos pelas nossas próprias escolhas. E a pergunta que fica é que tipo de escolha estamos fazendo? Nós já podemos perceber, né? Nossas escolhas estão no sentido de que nos levará finalmente à salvação? Exato. Ou para a perdição? Para onde estão nos levando, né? Mas que possamos fazer sempre as melhores escolhas. Pessoas como Jacó, que investem em sua vida, têm lição da escola sabatina, estudam, seja diariamente, semanalmente, mas estudam, estão ali presentes na igreja, nos cultos, têm prazer em estar lá, estão fazendo escolhas. E essas escolhas redundará em salvação. Pessoas que não acham tão importante ter uma lição de escola sabatina, não acham tão importante estudar, apenas estar lá ouvindo, não acham tão importante estar presente nos cultos, estão fazendo escolhas. Só que vai redundar, talvez, em algo não tão agradável, né? Então, o que essa pergunta nos encerra é: as escolhas que nós estamos fazendo, ela vai nos resultar em bênçãos ou maldições, em vitória ou derrota, em vida eterna ou morte eterna. Exato. E Deus não terá culpa de nada. Então, o resultado final está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Nas escolhas que fazemos no nosso dia a dia.